A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, que alegria estar de volta aqui no Clique Jornal para iniciarmos mais um jornalístico Clique Jornal, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, que é o caso de hoje, música, mas sempre com um conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é divulgar, mas divulgar mesmo. São muitos cliques, são muitos compartilhamentos. As pessoas dão o seu joinha, dão o seu positivo, porque a nossa intenção é essa, divulgar notícias de interesse da sociedade, uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. Por falar em entrevistados, o programa de hoje traz a presença da engenheira, que é a Lilian Alessandra. Ela está conosco hoje, mas ela vai falar, não é bem da engenharia. A Lilian vai falar de um hobby. O que é um hobby? Você sabe que é uma derivação da palavra inglesa que se transforma para nós aqui em passatempo. É uma forma de lazer, é uma forma de distração. Então, esse é o hobby ou passatempo para outras pessoas. Agora, tem muitos motivos de hobby, muitos motivos de passatempo. Por exemplo, correr. Tem gente que gosta de correr. Outros de ler. Consome 2, 3 livros por semana. Outras pessoas já adoram cozinhar. É um hobby, é um passatempo. Praticar artes marciais, meditar. Nós recebemos aqui um monge que ele medita 8 horas por dia nos finais de semana. Escrever, colecionar tênis, tem pessoas, camisa de futebol e tudo mais. Mas e a engenheira Lilian Alessandra, qual é o hobby que ela gosta de praticar? Você vai saber agora com a presença dela, com uma entrevista. Ela faz plastimodelismo. Não é aeromodelismo, não. É plastimodelismo. Está curioso? Está curiosa? Nós também. Engenheira Lilian, boa tarde, que alegria te receber aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Eu vim falar sobre plastimodelismo, que, na verdade, surgiu da necessidade tática. Uhum. É uma necessidade, por exemplo, que durante o período de guerras que antecedem a modernidade, elas estavam com um problema de reconhecimento do que qual era a aeronave inimiga, qual não era a aeronave inimiga, porque atualmente nós temos uma identificação que ela é além do horizonte, ou seja, a aeronave está muito além do campo visual do piloto, mas ele já sabe que aquela aeronave é inimiga por um sistema chamado IFF. O IFF identifica via radiofrequência qual é a aeronave ou a embarcação, ou mesmo um blindado que esteja se aproximando, se ele é amigo ou não. Bom, você está explanando uma questão de um mundo em guerra. Sim, é daí que surgiu a necessidade de você ter um reconhecimento visual do que era e o que não era inimigo, porque nós não tínhamos na época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, nada que desse uma informação se aquela aeronave era amiga ou não. Era necessário você se aproximar dela, muitas vezes ver a insígnia que estava nas asas e tudo mais. Tinha que ter um campo visual bom. Sim, porque basicamente a identificação era unicamente visual, não tinha como você identificar aeronaves antes dela chegar. E muitas vezes quem identificasse primeiro podia ser abatido ou não, né? Então era uma questão tática importante. Então qual que era a maneira mais fácil de você reconhecer a aeronave? Porque para você chegar aproximando, para você chegar muito perto da aeronave, para você chegar a identificar a insígnia que está pintada nas asas e na fuselagem, você corria o risco de ser abatido. Exato. Então o que acontece? Já de longe, você pelo perfil da aeronave, você sabia dizer. Por exemplo, se no caso dos alemães era um Focke-Wulf 190, se era um Messerschmitt 109,
ou no caso dos aliados, se era um P-47 Thunderbolt ou se era um Spitfire. O que Para que daí aconteceu? abrir fogo. Por quê? Então, o que acontece? Pela silhueta, então, os primeiros modelos, inclusive, eles foram feitos de madeira, que era para que as tripulações dos bombardeiros ou dos artilheiros e tudo mais soubessem, ao longe, pela silhueta, qual aeronave que se tratava. De que país? De que país, entende? Então, o perfil característico de cada uma delas é que determinava. Aonde surgiu, você falou de guerras, Sim. Aonde surgiu o plastimodelismo? Em qual guerra? Nós tivemos 3. Não, 2 guerras. 2 guerras. Esse foi um infeliz que falou aí. Exato. 2 guerras. Foi na Primeira ou na Segunda Guerra? Basicamente foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra. Que os modelos eram primeiramente feitos em madeira, né? E também, além de tudo, de fazer o reconhecimento a longa distância visual, pelo perfil, né? Porque uma coisa é você chegar perto o suficiente para você ver a insígnia, e outra você ver pela silhueta do avião qual era o avião, se ele era isso ou aquilo. Então, o que acontece? Eles foram feitos primeiros em madeira. Aí, com o advento do plástico, depois dos anos 50, é que eles começaram a injetar modelos em plástico que se tornava mais real, inclusive, do que você fazer toscamente na madeira a reprodução daquela aeronave X em específico. Mas o plastimodelismo, ela surgiu nos exércitos para... Não. fazer até, inclusive, a estratégia de ataque? Não. Não, a ideia era pegar os modelos que estavam sendo utilizados por essas... pelas nações, ou seja, o uso tático, e representá-las de forma mais fiel possível. A partir desse momento é que ele se transformou num hobby. Ou seja, a ideia foi transformar esses modelos que estavam reduzidos toscamente em madeira, transformá-los em plástico para que as pessoas pudessem montar. Então, antes era apenas como estratégia de guerra. Estratégia. E outra coisa também, muitas vezes você vai ver pilotos fazendo alusões às manobras específicas de ataque para instrução em voo, que até hoje é usado isso. Então, esses modelos, eles têm um emprego muito importante no emprego tático, né? Porque eles eram fundamentais, não só para treinamento, como identificação de inimigos. Agora, com as máquinas injetoras que começaram a injetar o plástico, elas passaram, então, a formar moldes que eram possíveis você ir encaixando peça por peça até compor um determinado modelo. Agora, o nome plastimodelismo por conta do plástico? Por conta do plástico. E antes que era madeira. Porque o modelismo, nós temos 2. Nós temos o modelismo estático e o outro que é o aeromodelismo. O aeromodelismo é aquele que você voa com controle remoto, né? Ou seja, você comanda através de radiofrequência os movimentos Aliás, da nave ou do que for. Tem aqui em São José dos Campos tem no CTA todos os anos verdadeiros campeonatos, né, de aeronaves, aeromodelos que... design, né? Exato. A competição do ITA, né, que é muito famosa, inclusive. É muito legal lá, porque tem uma série de categorias também, assim como no plastimodelismo, né? Lá tem o avião que possui mais carga, o avião que possui mais manobrabilidade, enfim, aquela coisa toda. Agora, no caso do plastimodelismo, é um modelismo estático, tá? Isso daqui não voa, ele simplesmente vai representar o máximo possível a aeronave real. Aqui, ó, nessa aí, assim, que ótimo. Na verdade, tem muitos detalhes aqui que essa câmera não vai conseguir pegar. Tem um fio ali. No caso Lídia, é o rádio, né? Agora, plastimodelismo é uma espécie de hobby modelismo? É um hobby. É um hobby. Agora é um hobby muito completo. Você citou leitura, por exemplo. Para você pegar e estabelecer um determinado projeto, vamos supor, eu tenho em mente montar um tanque de guerra, que nem esse aqui. Esse aqui é um modelo Chi-Ha, tipo 95, tá? Segunda Guerra Mundial, utilizado pelos japoneses, tá? Então, poxa vida, você vai ter que pesquisar o quê?
primeiro, a história dele. Quais foram as batalhas que ele se envolveu, entendeu? Você tem a história desse tanque. Tem muita coisa, eu tô falando, esqueci. Não, tem muita coisa que tem que falar a respeito dele. Antes de você, porque quando você chega a montar um determinado projeto, você está muito ciente daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque a maior parte das outras pessoas que também compartilham tem essa informação. Então, eles chegam a indagar, mas será que isso realmente usou com esse tipo de antena? Porque, por exemplo, essa parte aqui, ó, redonda aqui em cima, é uma antena de rádio. Tá? Tinha alguns modelos que não tinham essa antena de rádio, porque simplesmente eram danificados em combate. Ô, Lilian. Então, você tem que saber até qual era que tinha, qual não tinha. Né? Agora, a gente nota que é sofisticado. No caso do plastimodelismo, você montou peça por peça desse tanque de guerra. Sim. E aí você agregou o conhecimento aonde ele lutou, aonde ele foi usado e qual o destino dele. Sim, exatamente. Então, no caso, por exemplo, os blindados japoneses na Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma característica muito ruim para tripulações, que era exatamente uma blindagem ineficiente. Tá? Furava? Chegava a atravessar o blindado. Tá? Um projeto perfurante, por exemplo, disparado por Sherman. Mas mesmo sendo de japonês? Mesmo sendo de japonês. Poxa. Porque o japonês, eles davam muito mais ênfase à infantaria do que propriamente aos blindados. Então, o que acontece com um tanque que é destinado a apoio à infantaria? O tanque que é destinado a apoio à infantaria não é ser altamente blindado, mas é prover uma força de apoio, entendeu? À infantaria que está avançando. Então, eles abrem o caminho enquanto a infantaria avança. É claro, por exemplo, quando ela encontra um blindado mais poderoso, ele vai sofrer danos e danos muito sérios, né? Então... Para isso existem outras categorias, existem caça-tanques, existem tanques que são verdadeiros obuseiros, outros são lança-chamas, uma variedade enorme, aí, dependendo do emprego tático deles. Lilian, nesse caso, quanto custa um tanquinho desse? Aí depende, só o modelo em si, você vai pagar em torno de 150 a 200 reais, só o modelo básico. O básico. Mas você não vai ficar satisfeito. E aí se você montar, aí você passa a agregar fazer uma alegoria nele de tudo que aconteceu. Sim, que aí você vai encontrar peças de resina, de metal. Esse metal é fotogravado, então é um metal que ele tem as características de ser maleável o suficiente para você trabalhar esse metal, né? Com determinados suportes para metralhadoras, chapas, caixinhas de munição que são dobradas, bem fininho, né? Então, esse é o plástico. Esse é o plástico, né? Por exemplo, essas peças aqui atrás, elas são de resina, ou seja, um material alternativo que reproduz com mais fidelidade, mais acuidade o real, né? Porque o que vem no plástico mesmo, muitas vezes, ele não possui aquela gama de detalhes que a resina consegue reproduzir. Nem sempre a máquina injetora que produz o plástico vai ter a pressão suficiente para poder injetar com aquela gama de detalhes. Já no metal e na resina, nós conseguimos essa acuidade, vamos dizer assim. Agora, quando você monta aquela caixinha, que vem com as pecinhas, você monta e depois você pinta, e tem mais acessórios que você compra à parte ou vem junto? Sim, tem mais acessórios que você compra à parte. Por exemplo, essa lagarta, né, a esteira, propriamente dita, que é essa que vai envolver e vai fazer a tração do solo, né? Coloca ela um pouquinho de lado aqui, ó. Você vai ver que aqui está solto, ó, fica mole, tá vendo? Aqui, no caso, essa não é bem uma corrente, a gente chama de esteira. Esteira. Isso daqui, na verdade, esse aqui é fabricado na Hungria, tá? E cada uma das... Essa esteira é da Hungria. É feita da Hungria. Então, vamos esquecer daqueles 150 reais. Já foi embora. Então... Porque só essa esteira aqui custa 200. 200 o quê? Reais. 200 reais? E se você não cair no imposto? Essa esteira aqui, só ela custa 200 reais. Então, fora o imposto de importação, né? Fora o imposto de importação. Porque ela é que vai dar essas catenárias que chama, tá vendo? Essa queda que tem natural aqui, ó. Tá vendo?
A catenária, o que é? Exatamente essa... Para mostrar aqui para o difícil público, aqui... Ó, então, aqui não sei se dá para ver, mas essa queda aqui entre um rolete e o outro, esse aqui a gente chama de rolete de retorno. Aqui vai dar a sensação de realidade, porque o que a gente busca? É o realismo o máximo possível em cima do modelo. Uma pergunta... Ele rola como se fosse um tanque, não? Ela é estática, né? Tá então, colado, né? a pergunta que eu quero passar para o próximo bloco é se as pessoas acabam confundindo essa atividade com aeromodelismo. Se fala já? Olha, um breve intervalo e a engenheira Lilian Alessandra volta já para falar do plastimodelismo aqui na Rádio CT. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ok, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nossa convidada de hoje é a engenheira Lilian Alessandra. Qual é o seu hobby? É tocar violão, flauta, trompete? Eu não sei qual é o seu hobby, mas o da engenheira é fazer o plastimodelismo. Você que nos acessa nesse momento aqui, perdeu o primeiro bloco, mas tem muito mais ainda para hoje. Plastimodelismo. Engenheira Lilian, além de correr, ler, cozinhar, praticar artes marciais, o seu passatempo predileto é conhecer, participar do plastimodelismo e conhecer a história de cada objeto? Sim, porque cada item ele merece um estudo à parte, né? Uhum. Então, cada vez que você escolhe um objeto como sendo aquele seu projeto, você tem que ir a fundo atrás das origens. Inclusive, existem muitas coisas que possuem características da população ou do povo regional que ergueu toda uma cultura em cima de uma determinada arma. Então, por exemplo, quando você vê que os japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, dentro do avião, eles portavam o sabre dentro deles, o sabre da época dos samurais, tá? Então, claro, então quando você representa um piloto japonês na Segunda Guerra Mundial, ele vai estar portando a sua katana, o seu sabre.
porque é uma tradição do guerreiro japonês. Então, quando se tem dentro da plastimodelismo, tem a parte de figuras. Então, tem pessoas, por exemplo, especializadas em figuras. Então, elas vão montar desde o busto de um soldado romano do século, sei lá o quê, século IV, até uma aeronave moderna, os soldados lá no deserto, né, em combate contra forças afegãs, ou sei lá o que for, né, todas perfeitamente caracterizadas, com uniforme, com o armamento correto e tudo mais. E é muito bonito quando você tem, por exemplo, o avião e o piloto junto, que ele está portando a katana dele, no caso do avião japonês. Então, todos esses detalhes de história, todos os detalhes de cultura, de todos os países que estão dentro do projeto que você mantém, você vai pesquisar, você vai procurar seguir o máximo possível a história e para que o seu projeto se torne consistente, se torne bastante fiel à realidade, né? Agora, só para passar para o ouvinte, no caso, traduzindo para o português, no caso, a Sabre, aqui uma peixeira, não é que vai dentro do aviãozinho? Não, ele porta na cintura mesmo. Na cintura? Como se fosse um samurai, Agora, no caso... É que eu não tenho nenhum aqui para trazer, porque você não teria trazido, não sabia que ia abordar isso. Tá aqui a questão. Então, vai ter que comprar a Sabre... Não, ele já vem na figura. Já vem na figura. Então, agora, as pessoas, mesmo é um brinquedo estático, aí contam a história. Nossa, tem muita pesquisa envolvida. Agora, as pessoas, quando veem um plastimodelismo, confundem com aeromodelismo, já fala, cadê o controle? Tem isso mesmo. Pessoas que não têm conhecimento sobre esse tipo de hobby, elas confundem, mas isso aí não anda de verdade, não voa. Não, é estático, então não tem como ele sair do lugar. Porque a finalidade não é sair voando por aí. Aí você compra um drone ou compra um próprio modelo RC, né, de rádio controle, para isso. Então, o objetivo aí não é tanto fazer acrobacias aéreas, e sim fazer o máximo possível de reproduzir o seu projeto dentro da escala, que é outra coisa importante de falar, porque existem várias escalas, né? Por exemplo, essa aeronave aqui, esse Messerschmitt 109 G10, ele está na escala 1,48, ou seja, essa aeronave está basicamente 48 vezes menor do que a aeronave real. Já o blindado japonês, o Shiha, ele está 35 vezes menor, ou seja, 1,35, né? Agora, essa informação, as pessoas que praticam o plastimodelismo compreendem bem essa escala de tamanho? Sim, não, isso é a primeira coisa que você pega e tem contato, é isso. Eu me lembro quando era criança, quando eu comecei, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu ganhei 2 modelos, um no Natal e outro no aniversário, né? No aniversário eu ganhei um P40 da Revell, e a gente encontrava em qualquer lugar isso. Naquela época encontrava em qualquer lugar, tinha no calçadão, na Rua 7, em qualquer lojinha você encontrava modelos 1,72, que a gente chamava, que é um modelo menor. E muito iniciante, muita criança começa nesses modelos menores porque eles têm menos detalhe para ser feitos. Existem verdadeiras obras-primas na escala 1,72, mas para começar é indicada a escala 1,72. Depois tem a escala 1,48, né, que é bastante usual, que é a qual eu trabalho. Depois tem 1,32, 1,24 e assim vai por diante, né? O máximo que tem é até 1,24. E o menorzinho de todos é a escala 1,144. Uma aeronave dessa aqui ia ficar uma coisinha de nada. Muito simples. Quanto menor, menos detalhes é colocado. É mais difícil, né? Agora, as escalas muito reduzidas são usadas em projetos muito grandes, por exemplo, um navio. Poxa, um navio tem 200 metros de comprimento. Então, como é que você vai colocar isso na escala 1,48 ou 1,72? É enorme. Então, eles são na escala 1,350 e 1,700, né? Tem que se usar muito a matemática. Sim, porque você vai usar muita proporção, né? Você não pode colocar uma coisa desproporcional. Vamos supor, você me perguntou se é necessário fazer, às vezes, uma peça em scratch. Ou seja, você tem que você mesmo fabricar porque não está correta aquela que veio no kit. Então, você vai tomar muito cuidado com o tamanho.
O tamanho vai estar exatamente proporcional para que ele esteja dentro do contexto. Senão ela vai deformar o Vai brinquedo. ficar fora É um completamente. brinquedo? Não. Não é um brinquedo? Não é brinquedo, Uma não. boa Isso aqui é pergunta, muito hein? sério. Você falar com o plasmodelista que isso é um brinquedo, ele vai ficar triste. Não fique, viu? Porque aqui é apenas perguntas. Não, Então, tudo bem. o plastimodelismo, ele é muito, muito sério. É um hobby. Aqui no Brasil eles chamam, inclusive, de modelismo profissional. Você vai encontrar muitos modelos, por exemplo, você chega em determinados... Essas lojas que vendem pela internet, tipo, não sei se pode falar. Claro que pode. Mercado Livre, ou OLX. LX, ou tudo mais. Eles vão colocar, se você colocar no item lá, modelismo profissional, você vai encontrar modelos desses aqui para serem vendidos. Alguns montados, inclusive, né? E outros ainda na caixa para serem montados ainda. Na caixa, eu trouxe até uma caixa. Eu gostaria de passar para o ouvinte e também para o internauta a questão da caixa. Antes, porém, deixa eu mostrar a caixa aqui. Opa! Tem de aqui. várias marcas, né, Lilian? Pra Nossa, comprar. tem muitos fabricantes, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, deixa que eu seguro aqui. Só por curiosidade, quanto Legal. custa uma caixinha dessa aí? Hein? Essa aqui? É. Essa aqui ficou em 220, mais Ai, ou meu menos. Deus. É um 200. hobby caro. É um hobby caro. É um hobby bem caro. Pra você ter uma ideia, eu tenho em casa acho que uns 300 caixas. Meu Deus do céu. Não sei se eu vou Vezes viver o suficiente para montar. Vezes R$200. Maravilha. Olha, Legal. abrindo a caixa, então... Então, o que acontece? Esse, no caso, é da firma Kitty Hawk, que é chinesa, mas eles são atualmente a vanguarda nessa área de plastimodelismo, porque eles conseguem balancear custo e qualidade, que é uma coisa muito importante A no plastimodelismo. A China. Outra fortíssima Me dá também é sua o caixa. Japão. Então, aqui vocês podem ver no plástico como que são as peças, elas Olha vêm lá. em grades assim. Tá vendo? Ó? Esse no caso, direto tem- da China. Esse aqui no caso da China, mas o modelo é um Yak 130 russo. Ou seja, é fabricado na China o modelo, mas o projeto é do Yak 130. Que é Esse uma... aqui, então, é um produto chinês Tá. de um avião russo. De uma aeronave russa que foi desenvolvida em conjunto com a Itália, tá? Era um IMB 356, tá? E depois essa parceria acabou, a Itália acabou vendendo essa aeronave para o Israel, para outras nações aliadas, e a Rússia acabou desenvolvendo a dela. Então, o Yak 130 é uma parceria junto entre a Rússia e a Itália. E é uma aeronave de treinamento avançado e ataque, tá? Os russos, inclusive, até aperfeiçoaram melhor até os pontos de... Isso a gente vê por causa do projeto, né? Os pontos de armamentos. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a carga subalar dela é bem diversificada, né? Olha, e está perfeito. Quando montar, Olívia, Mas você vê, Aqui né? você vê, por exemplo, a parte Mas ele vem cruzinho assim, Ele né? vem cruzinho assim. agora vai ter que pintar ou não? Eu tenho a carenagem. Tem, Porque é com essas outro, carinhas assim, ó. é outro campo de estudo, entendeu? Aham, Você pode ver aqui que normalmente o plástico... desculpa, estou esquecendo de falar aqui. vamos lá. Normalmente o plástico que é injetado, ele vem numa cor cinza, como essa daqui. Mas, por exemplo, aqui tem várias versões que você pode montar e que, na verdade, terão que ser estudadas, porque já existem kits prontos de tintas para você dispor, porque essa não é uma tinta qualquer, é uma tinta especial para plastimodelismo. Normalmente existem, a maior parte das que estão disponíveis são de base acrílica. Vem tinta e vem adesivo também. Não vem tinta, ele vem os adesivos. Os adesivos Os vêm adesivos. com o kit, para poder montar as versões que você quer, né? Mas a tinta mesmo, você vai ter que procurar e investigar. Como no caso, por exemplo, dessa aeronave, que tem vários tons de azul e cinza, né? Para você compor tudo. Porque nada nela é pintado, você tem que pintar antes de montar, inclusive, porque fica muito difícil você estar, principalmente no interior, depois que você fecha toda a fuselagem e tudo mais, não tem como você estar detalhando já com a fuselagem fechada. Ô, Lilian, e ela tem que ficar perfeita quanto o original. A ideia é essa. A E ideia é esse- se nós tivermos, vamos supor, o ótimo seria
Se nós tivéssemos uma máquina de reduzir, pegasse a aeronave real e reduzíssemos tantas vezes para chegar na escala. Entende? No caso aqui, 48 vezes. Esse seria o ideal. Isso que a gente busca, entende? Muito bom. Lília, agora, isso aqui é um produto chinês. Bom, eles fazem não tem aqui no Brasil, infelizmente, você tem que comprar tudo de fora. Tudo é importado. Tudo é importado. Bom, os chineses fazem até Nossa Senhora Aparecida, imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando você vai ver lá, está lá, Made in China. Bom, Lília, nós vamos para um breve intervalo. Sim. E na volta, já no terceiro bloco, a gente gostaria de saber exatamente para o público que é leigo, qual a diferença entre aeromodelismo, voltar, e o plastimodelismo. Os dois são hobbies. Um é estático, eu não quero informar agora, mas no próximo bloco falar sobre esse, que não é brinquedo. Não é brinquedo. Um breve intervalo e a engenheira Lilian Alessandra volta já para falar de plastimodelismo. Um breve intervalo. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Ok, de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com a engenheira Lilian Alessandra, falando desse hobby. O seu é cozinhar, o dela não é montar modelo. Olha, eu já citei aqui se seria um brinquedo. Jamais, não pode nem tocar no assunto que seria um brinquedo. É uma atividade muito séria. Agora, a pergunta que eu gostaria de colocar o que é que psicologicamente mexe com a pessoa quando pratica o plastimodelismo? Muito bem colocada essa pergunta, porque, na verdade, você se abstrai de tal forma da realidade quando você mergulha dentro do hobby, que é considerado por alguns até como sendo uma forma de meditação. Poxa. É incrível, tá? Porque você, ao se dedicar profundamente dentro de um determinado projeto, você se projeta tanto dentro dele que você se abstém. Quantas vezes eu não acordei, por exemplo, não acordei não, mas eu olhei no relógio, eu estava com fome. Aí eu olhava no relógio, eram 2 horas da manhã, porque eu não tinha percebido o tempo passar.
Mas não tinha percebido passar de que horas a que horas? Das 6, Às 7 vezes, da das noite? 2 horas da tarde, às 2 horas da manhã. Sensacional. Deixa eu aproveitar, ó, tem uma pessoa que está assistindo a gente, ouvindo a gente, que perguntou, o nome dele é João Paulo Silva. Ele perguntou se é você mesmo que pinta os modelos ou tem pessoas que faz para você? E como que é feita a pintura? Não, a pintura é bem... Ele está assistindo lá do México, hein? Olha aqui, tá certo. Olha, no México está assistindo ao vivo. Olha que chique, Agora, legal. João, por favor, coloca a hora aí que você está assistindo. Agora são aqui 15 horas e 36 minutos. Seria interessante. Bom, a pergunta do João Paulo. Respondendo a sua pergunta, João, é o seguinte. Nós temos um equipamento próprio para fazer pintura à base de aerografia, que nada mais é do que uma mini pistola de tinta que você vai usar já na viscosidade própria para você ir pintando as cores. Então, por exemplo, aqui nós temos padrões da RLM, por exemplo, que era a indústria na época da Alemanha, eles codificavam as cores de acordo com o Ministério da Aeronáutica alemão. Então, é necessário que se faça uma pesquisa em cima dessas cores. Essas cores elas vão ser compradas ou vão ser catalogadas de acordo com uma norma. Nós normalmente usamos a Federal Standard, que é a 595. No meu caso, eu tenho a 595B, que eu mandei trazer de Washington para poder estudar exatamente quais são os códigos daquelas cores. Porque quando em campo algum modelista faz pesquisa e descobre que aquela tinta equivale, aquela cor equivale a FS tal, eles passam para toda a comunidade de plastimodelistas a cor que equivale dentro da Federal Standard, que é um parâmetro que você tem para você conseguir. Uhum. Então, aqui no caso, por exemplo, nós estamos com 3 cores. Nós temos a RLM 81, tá? A 83 e a 76 por baixo. Então, nós temos aqui várias cores que muitas vezes você tem que conhecer cor para você saber chegar nela. Uma vez que você chegou nela, fazendo mistura de diversos tons, então você vai colocar no aerógrafo e você vai pesquisar através de fotografias, de desenhos e de outras fontes, o maior número de fontes possíveis e fidedignas possíveis para você pegar e pintar com aerógrafo. Poxa. O aerógrafo nada mais é do que uma pistolinha de pintura, né? Bom, então, tem que conhecer. Agora, uma pergunta, Lilian. Aonde surgiu o plastimodelismo aqui no Brasil? Como é que ela chegou aqui? Olha, aqui no Brasil, ela começou com alguns kits da Aurora, na década de 50, que eram trazidos dos Estados Unidos. Uhum. Tá? Porque o que acontece? Muita gente que ia para os Estados Unidos traziam essas novidades para cá. Eram kits bastante primitivos ainda, porque eram ainda da década de 50, não tinham nem... a injeção era em baixa pressão, então não tinha qualidade de fineza de detalhes, não era rica em detalhes, eram bastante toscos mesmo, né? E à medida em que foi avançando, mais novas firmas foram produzindo técnicas melhores e melhores, com vários moldes de injeção, com 3 moldes de injeção, e coisas que antes eram impossíveis de serem fabricadas, agora são fabricadas em vários moldes, com alta injeção, aliás. Agora, no Brasil, infelizmente, houve um decréscimo da popularidade desse hobby muito grande, porque uma razão cultural. Então, o que acontece? O foco hoje das pessoas mais jovens, do pessoal que é novinho, é o imediatismo. Eles não têm paciência de ficar lendo, não têm paciência de ficar pesquisando, eles não têm paciência de desenvolver arte em pintura, porque não é só na aerografia que você tem que ser bom, você tem que ser bom em um monte de coisa. Você tem que ser bom, por exemplo, no pincel, você tem que saber fazer o envelhecimento de um determinado modelo para que ele não fique com cara de brinquedo. É um hobby para pessoas cultas? Sim, Não é para qualquer um? Não é para qualquer um. Agora, como eu te perguntei... Conforme eu falei, é necessário que você colha material dos mais diversas fontes, e essas fontes muitas vezes não estão nem em português, elas estão em outras línguas. Ótimo. Entende? Então precisa pelo menos ter noção de outras línguas. De outras línguas. Agora, no caso, aqui no Brasil, nós temos o Planeta de Agostini, temos a editora Salvati.
essas editoras são famosas, porque elas vendem nas bancas aquelas miniaturas de Kombi, de Opala, aqueles famosos Fusquinha da Telesp. No caso do plastimodelismo, existe uma empresa que faça semelhante a esses aí? Olha, teve uma época que eles lançaram aviões de guerra que eles estavam, junto com os fascículos, eles vinha junto peças de aeronaves para serem montadas. Uhum. Tá? Tem a Altaia também, que também fornece, mas não estou sabendo atualmente se tem alguma que esteja voltada para o plastimodelismo, porque a maior parte dessas, que nem o Fusquinha que você falou da Telesp, ele é uma outra forma de hobby chamada diecast. Diecast. É um outro hobby. Para você ter uma ideia. É um hobby, por exemplo, a pessoa coleciona só miniatura de veículos. Então você vai encontrar lá Gordini, Perua, Galaxy, Opala daqueles antigão. Exatamente. Eu estou procurando uma doblô, não achei ainda. Então eu serei um diecast. É um diecast. Esse é um outro tipo de colecionador. Esse aí, no caso, é mais para colecionar. O plastimodelismo é ativo, ou seja, você tem que montar a maquete. Exatamente. Agora, no caso do diecast, você adquiriu. Você compra, né? Você compra e já vem pronto ali, não tem problema nenhum. Então, não se tem conhecimento de uma editora? Não tem. Não, de vez em quando aparece alguém que... É raro, né? É raro. Tá. Agora, mais do que um passatempo, o plastimodelismo, Olívia, ela... acalma, alivia o estresse, tira a pessoa da depressão ou da ansiedade. Como é o antes e o depois do plastimodelismo? Bom, primeiro tem que ter vocação para a coisa. Não adianta você pegar e chegar e falar, não, eu quero ser plastimodelista e tudo mais. Precisa ver se você vai gostar. Se você vai ter talento para desenvolver as habilidades necessárias. Porque muitas vezes... o que acontece? A pessoa quer já montar um negócio fabuloso, mas ela não tem know-how em cima disso, não tem conhecimento das técnicas, não desenvolveu a sensibilidade para você manusear objetos pequenos que são minúsculos, tá? Às vezes você tem que manusear coisas que são tão pequenas que você tem que olhar com lupas especiais, tão pequenininhas que são. Então, todas essas habilidades, principalmente desenvolver a paciência, no momento que se desenvolve a paciência, você já está melhorando muito, porque nem sempre as pessoas têm paciência, né? E a paciência é fundamental nesse hobby. É necessário que você tenha calma, Quantas vezes, por exemplo, eu vou montar algum objeto ou um modelo e eu não estou bem naquele dia, seja por N razões, estresse ou qualquer coisa assim. Você não vai ter a mesma performance, ou seja, você não vai ter a mesma qualidade de trabalho que você deveria ter. Aí você deixa de lado, calma, vai espairecer, dá uma volta, deixa para o dia seguinte, que é para você reunir as suas condições, porque quando você mexe com esse tipo de atividade, você está dando tudo de si. É uma coisa muito... absorve, dedica-se demais. Então, a parte de pintura, acho que, não sei, parece ser uma das mais desafiadoras, né? Porque é uma mistura de cor, a forma como pinta, é um todo, na verdade é um todo, tá? Não é só... Não posso dizer que é só a pintura, ou é só a parte de montagem, ou de detalhamento. É que eu olho o tanque, por exemplo, aqui ele tem diversas... ele não é simplesmente passar um pincel, né? Você joga um pouquinho aqui, um pouquinho menos ali, é uma cor diferente. Isso aqui é chamado de pigmento, entende? Os pigmentos não são da categoria tinta, mas não eles não são tintas. Eles servem para imitar poeira, barro, óleo, ferrugem, entendeu? Então você tem que trabalhar os pigmentos, antigo, né? Mostrar que ele está envelhecido, que aquilo está usado, porque senão ele fica com cara de brinquedo. Né? Se você monta um modelo desse aqui, fica todo limpinho, bonitinho, certinho, você diz assim, pô, isso é um brinquedão, isso não é compatível com o hobby de jeito nenhum. Agora, falar um pouco de eventos. O que acontece quando nós temos um grupo de plastimodelistas e todos eles são gabaritados para promover uma exposição de plastimodelismo? Então você fala já no último bloco, Sim. Que a pergunta que eu quero lançar para você é se existe um Papa no plastimodelismo e aonde está essa comunidade. Podemos falar sobre isso? Sim. Olha, um breve intervalo e a gente volta já. Uma conversa interessante. O plastimodelismo
é um artesanato libertador? Você vai saber já com a engenheira Lilian Alessandra, aqui no Clique Jornal, no último bloco de hoje. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Ok, de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nossa entrevistada de hoje é a engenheira Lilian Alessandra. Lilian Alessandra, ela tem esse hobby, esse passatempo do plastimodelismo. E ela está explicando aí que é um brinquedo caro, que é uma atividade cara, que não é brinquedo e não se brinca. Eu acho que o Paulinho está provocando, viu? Está provocativo isso aqui. Ele está querendo provocar ali. E a Lilian, inclusive, falou, olha, se falar que é brinquedo, a pessoa pode até bater. Agora, imagina se alguém esbarrar e estragar um brinquedo, um aparelhinho desse. A pessoa tem que ser muito sem noção, né? Tem muito sem noção. É briga mesmo, até porque faz parte do psiquismo das pessoas montar o plastimodelismo. Ô Lilian, a pergunta da Shirley, a nossa que ficou do bloco anterior para esse, se existe um papa no plastimodelismo, existe? Não, o que existe são expoentes, ou seja, são pessoas que são reconhecidamente destacadas por sua busca da perfeição como grandes modelistas, e existe um reconhecimento por parte dos demais da comunidade de plastimodelistas que elas reconhecem através dos trabalhos que elas divulgam, né, o reconhecimento e também através do número de premiações em que ela recebeu, né? Aonde vocês se encontram aqui em São José dos Campos? Em São José dos Campos, atualmente, o grupo foi desfeito. Nós estamos sem um grupo atualmente, mas antes a gente se encontrava no MAB, né, no Memorial Espacial Brasileiro lá no CTA, e nós tínhamos, inclusive eu era a cofundadora
IPMS de São José dos Campos, que é a International Plastic Modeler Society, filiada à Inglaterra, que é onde está a matriz da IPMS. E no caso, você é juíza de plastimodelismo. Cheguei a julgar alguns Opens que vieram aqui em São José dos Campos, né? Então, nós promovemos, se não me engano, 3 Opens que foram feitos aqui em São José dos Campos. 2 deles foram na GM, na ADC da GM, e o outro foi no MAB. Aliás, foi muito, muito bom. Foi um intercâmbio muito legal, porque teve muita gente que gostaria de conhecer o CTA, inclusive nunca não sabia, Aproveitou. né? Aproveitou, porque o MAB ali tem várias aeronaves estacionadas que podem ser visitadas, né? Isso foi um deleite para os visitantes, porque todo mundo apaixonado por aquele mesmo motivo acabou tendo o prazer de conhecer esse tipo de coisa. Então, assim, agora, de perto, né? Quantas pessoas hoje praticam o plastimodelismo em São José dos Campos, segundo o último censo que vocês tiveram? Olha, nós tínhamos aqui em São José dos Campos por volta de 20 plastimodelistas, tá? E depois que foi feita a dissolução, nós ficamos mais pautados em outros grupos de outras cidades, como São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, e assim por diante. E aí, cada comunidade de cada cidade promove, então, o que eles chamam de aberto, o Open, né? Se bem que no caso de São Paulo, eles promovem uma convenção, porque vem pessoas de todo o país para poder expor os seus trabalhos ali. Agora, pessoas de Belo Horizonte. Esse Open, o Alessandra, ele é agregado a alguma atividade social? Por exemplo, vou citar aqui o GAC de São José dos Campos, uma visita, uma participação que as pessoas possam ver e doar qualquer coisa para o GAC. Existe essa ligação? Depende do grupo que está promovendo. Entende? Então, por exemplo, aqui em São José dos Campos, nós não cobrávamos ingressos, mas quem quisesse doar 1 quilo de alimento para as pessoas carentes ou que houvesse algum fundo social, a gente fazia esse tipo de promoção. Mas atualmente já não tem mais esse tipo de vínculo, né? Mas o que acontece? O pessoal geralmente tem sempre uma convenção em uma determinada cidade, então várias pessoas de diversos locais do país vão até lá para expor seus trabalhos. Então, o plastimodelismo promove o turismo. Promove o turismo. Uma cidade vai para lá, tem hotel, tem táxi, não, tem exatamente. restaurante. Inclusive, a gente era obrigado, quando a gente promovia um evento aqui em São José dos Campos, a gente fornecia os hotéis que eram mais fáceis de se conseguir, mais próximos, principalmente, do evento, para ficar mais fácil, né, de deslocamento, que as pessoas não conhecem. Aí ficava... Isso tudo mobilizava bastante coisa mesmo. Tá? Agora, não há patrocínio. E depois, no caso quando foi no MAB, nós tínhamos o apoio do DCTA. Muito bom. E sobre essas medalhinhas, como que você ganhou? Foi em qual categoria de plastimodelismo? Esse ano eu fui... E tem muito aqui na caixa, hein? Não sei se o pessoal consegue ver, olha, é muito mesmo. Olha, isso mostra o quanto ela é boa mesmo. Esse ano houve premiação? Esse ano ainda não, porque ainda é muito cedo, né? Mas o último que teve foi agora do GPP-SD, do Grupo de Plastimodelistas Pioneiro Santos Dumont, que ocorreu no PAMA, no Parque de Materiais Aeronáuticos lá em São Paulo, que é no Campo de Marte. Né? Então tem um hangar lá que a Força Aérea disponibiliza para a gente efetuar esse evento. E eu consegui 4 medalhas. 4? 2 de ouro e 3 2 de ouro... Uma de prata e 2 de bronze. E 2 de bronze. Esse ano. Eu acho que foi um índice muito alto, porque normalmente as pessoas vão lá, pegam uma só e pronto. E você conseguiu 4? 5 medalhas. E essa de ouro aí foi qual? Ouro? Essa aqui, peraí. Essa de ouro está aí. Deixa eu ver. Olha, é interessante. Foi de tanque de guerra? Que você essa ganhou? Aqui foi a de ouro. Olha aqui. Olha, bacana. Essa aqui foi a 2 de ouro. Essa de ouro eu consegui num modelo que havia uma extrema dificuldade de pintura. Até eu postei um vídeo no meu Facebook
mostrando como é o procedimento para se fazer a pintura dele, porque foi todinha realizada a pincel. Em parte foi em aerógrafo e o resto a pincel. Então eu postei lá qual foi a técnica, qual foi o pincel, a tinta que eu usei, porque realmente foi um alvo de interesse na comunidade mundial, inclusive por causa do resultado do modelo. Vai inspirar outras pessoas. Sim, porque o que acontece? Você tem que... O importante não é você reter informação. É passar para frente. É passar para frente, porque você passa a ser um ponto de referência. Olha, está aqui GPPSD, Grupo de Plastimodelismo e Pesquisa Santos Dumont. Está aqui, essa é a medalha de ouro. Essa é a medalha de Orgulho ouro, de essa São de José. prata, Olha, e essa prata. aqui de bronze. Que maravilha, olha. Tá aí. Lilian Orgulho de São José, na área de Então, plastimodelismo. eu peguei 5. É que está aqui no meio, teria que procurar nessa Misturado. bagunça aqui onde estão as outras medalhas. Claro. Bom, agora, o que representa para você essa medalha? Legal, Olha que bacana. O que é que representa essas medalhas para um plastimodelista? Representa o reconhecimento do esforço que você teve. Ou seja, o trabalho, a quantidade de pesquisa que você fez, a dedicação, a técnica que você desenvolveu, tudo isso representa um reconhecimento. E o reconhecimento para qualquer atividade é essencial, tá? Ou Maravilha. de Agora, uma forma ou de outra, né? É um artesanato? Chega até a ser um artesanato, mas o artesanato seria uma forma muito... rudimentar, menos sofisticada. rudimentar de você falar que é um artesanato, porque na verdade é uma técnica. É uma técnica, científica, podemos, pelo conhecimento, não, pela é pesquisa, mista, ela é mista. Ela é mista porque Ela tem um contexto histórico, né? Envolve muitas coisas juntos. Por exemplo, olha, plastimodelismo envolve estudo sobre história, sobre técnica, sobre engenharia, sobre métodos e processos industriais, sobre arte, sobre técnica de materiais empregados, técnica de como que diz, fotografia, por incrível que pareça, porque você tem que fotografar um modelo e ele tem que estar real. Quantas vezes eu não fotografei determinados modelos que só tinha imagem em preto e branco somente para ver se aquela cor, aquele parâmetro estava de acordo com o tom correto do avião ou do que estava sendo estudado no sol, por exemplo. Uma coisa é você ver alguma coisa aqui dentro dessa sala, outra coisa é você colocar ele lá fora, com iluminação solar. Ele vai ter uma resposta de cor, de frequência e tudo mais diferente. Lilian, aonde adquirir as ferramentas para a fabricação do plastimodelismo? Porque tem o pincel, tem a lupa... não é tão simples assim, é uma pleiade de coisas. Entende? Porque parte de pintura, você vai ter um universo só de pintura. Parte, por exemplo, de ferramentas, você vai ter um universo só de ferramentas. E assim por diante. Então, o que acontece? Você vai encontrar muito isso lá fora. Tá? Eu compro tem que importar. Tem que importar. A menos que você vá a um Open, né, onde as pessoas que têm já um público certo, existem lojas no Brasil, que muito comedidamente, porque é difícil de estar vendendo esse tipo, de estar trazendo de fora esse tipo de coisa, e o público é muito específico, então você tem ali uma clientela que só vai aparecer no Open. Então as pessoas levam lá para ser vendida no Open, tintas, pigmentos, pincéis, fotoetes, que seriam acessórios, resinas, né? Então, por exemplo, você pode encontrar um jogo de caixinhas genéricas para você colocar dentro de um caminhãozinho que você está montando, de um trator que você está rebocando para compor. Material para diorama. O diorama o que é? É um cenário, por exemplo, vamos supor, você tem esse tanque, aí você tem um cenário, por exemplo, lá na Indonésia, na China, onde os japoneses estiveram lutando, onde vai ter palmeira, mato, o local por onde está passando, você pode colocar, por exemplo, junto à infantaria que estava acompanhando o blindado. Enfim, você pode montar um diorama, que chama. Esse aí eu acho que é a categoria mais complexa, porque não é só o modelo que você está focando, mas é todo um ambiente, um cenário que você está a configuração trabalhando em cima daquilo. E quem vai começar estraga muito material, não?
Exatamente. Vai começar, estraga, pinta errado, monta errado. Bom, quem começa, você precisa não entrar de cabeça, porque senão você vai gastar muito dinheiro. Né? Muito você bem. vai gastar muita grana. Ô, Lília, para encerrar, aonde encontrar plastimodelismo aqui em São José dos Campos? No caso, uma rede social ou você Sim, direto? Olha, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a WebKits. A WebKits. Se você digitar WebKits na internet, o Google mesmo vai trazer o local onde você pode, inclusive, fazer negociação direta entre plastimodelistas. Vamos supor, tem alguém lá que quer trocar algum modelo ou quer vender tintas ou ferramentas. Você vai encontrar na WebKits. WebKits.com.br. Muito bem. Engenheira Lília, quero te agradecer. Você trouxe um momento muito especial. A gente começou a viajar aqui. Realmente o plastimodelismo faz bem para o psiquismo da gente. Sim, é uma ferramenta para melhorar a sua saúde mental, inclusive. Melhorou a nossa, né, chefe? Nossa, adorei conhecer. Muito obrigado pela sua participação. Por nada, foi um prazer. Todo nosso. Olha, WebKits ou nas redes sociais. Ou buscando no Google mesmo, você vai encontrar muita coisa lá. Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Hoje falando sobre plastimodelismo. Cada um tem o seu hobby. O da engenheira Lília é o plastimodelismo, que é fazer aviões de guerra, canhões, inclusive diorama. Monta tudo pelo prazer de contar a história do mundo. Ponto final, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos aqui do nosso lado, a jornalista Shirley Marciano e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.